título que está na sua Bíblia aí no capítulo 17 de Samuel? O desafio de Golias. Qual é o nome? Não, qual é o nome do título aí? É o desafio. Fala no teu vizinho, desafio. Guarda isso. Diz a Bíblia assim, na minha versão aqui, está assim, Golias desafia os israelitas. Então diz assim a Bíblia, eu vou ler aqui na minha versão. Os filisteus reuniram seu exército para a batalha e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó, em Judá, e Azeca. Em resposta, Saul reuniu as tropas israelitas perto do vale de Elá. Assim, os filisteus israelitas ficaram frente a frente, em colinas opostas, com o vale entre eles. Amém? Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras do exército filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. Foi engraçado aí, viu? Usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. A couraça. E carregava no ombro, ou melhor, também ele usava caneleiras de bronze e carregava no ombro um dardo de bronze. A haste da sua lança, a ponta, era pesada e grossa, como o eixo de um tear. E a ponta de ferro da lança pesava cerca de 7 quilos. O seu escudeiro caminhava à frente dele. Golias parou e gritou para as tropas israelitas: por que saíram todos para lutar? Eu sou filisteu e vocês são servos de Saul. Escolham um homem para vir aqui lutar comigo. Se ele me matar, nós seremos seus escravos. Mas se eu matar, vocês serão nossos escravos. Desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem para lutar comigo. Diga, meu Deus. Senhor, essa é a tua palavra. Vem sobre nós, em nome de Jesus. Se assente aí, meu irmão, em nome de Jesus. Irmão, o sermão dessa noite, esse título que está aí na tela. Como? Vamos ver juntos? Como encarar os desafios da vida. Diga a pessoa que está do seu lado: como encarar os desafios da vida. Fala para o teu vizinho, o pastor já está dizendo nesse título que desafio a gente não foge, a gente encara. Aleluia! Todos nós estamos diante de desafio na vida, meu irmão. Todo mundo aqui passa por desafio. Deixa eu te falar uma coisa: não importa a idade que você tem ou a idade que você terá, para cada situação da sua vida tem um desafio. Às vezes você pensa que é só quando criança que tem desafio. Daí você vira adolescente, também tem desafio. Daí você vira jovem, também tem desafio. Daí você vira adulto, também tem desafio. Daí você envelhece, também tem desafio. Você está aqui? Irmão, ninguém nasce sem desafio. E nem tão pouco desafio desaparece da nossa vida em algum momento dela. Em todos os momentos tem desafio. Você está aqui? Mas eu quero primeiro diferenciar com você desafio de sofrimento. Você sabe que existe uma diferença grande entre desafio e sofrimento? Que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E que se você entender isso, você já entende metade da vida. Pois bem, o que seria sofrimento, meu irmão? Sofrimento é tudo aquilo que produz dor e que causa dano ao ser humano. Vamos dizer isso juntos? Sofrimento é tudo aquilo que produz dor e causa dano ao ser humano. Isso é sofrimento. E desafio? Desafio é uma situação, diga comigo, situação aparentemente maior do que as possibilidades de alguém, que se apresenta incitando
Preste atenção nisso. Enfrentamento. Diga comigo, enfrentamento. Superação. Ou vitória. Deixa eu te ajudar para você entender isso melhor numa lógica simples. Para você separar dentro da sua história de vida e até o momento que você está vivendo, sofrimento de desafio é muito simples. Quando você pensar em sofrimento, você vai dizer assim: se tirasse isso, sofrimento, da minha vida, eu estaria muito melhor. Então isso é sofrimento. Agora presta atenção. Desafio. Se tirasse isso, desafio, da minha vida, eu estaria pior. Se tirar o sofrimento da sua vida, você fica melhor. Mas se tirar o desafio da tua vida, você fica pior. Então olhe para a tua vida agora. O que tem sido um desafio para você? O que tem sido sofrimento de verdade? Porque a gente chama sofrimento de desafio. Ou perdão, a gente chama desafio de sofrimento. Muitos de nós têm chamado desafio de sofrimento. Quer ver? Por exemplo, andar de bicicleta, desafio ou sofrimento? Aprender a andar de bicicleta. Mas tem muita gente que diz: meu Deus, olha, eu sofri tanto para aprender a andar de bicicleta. Aprender a ler, sofrimento ou desafio? Mas tem muita gente: meu Deus, sofri tanto para aprender a ler. Deus está revelando, irmão, aguenta aí, vem comigo. Corta para mim. O desafio do primeiro emprego, irmão, a gente chama de quê? Nossa, foi um sofrimento aquela entrevista do primeiro emprego. Sofrimento ou desafio? Aqui vai para os namorados de plantão. O desafio do primeiro beijo. Oh meu Deus, como é que bota a boca? E a língua vai aonde agora? E se eu errar? Tem gente que ensaia na palma da mão. Quem nunca ensaiou na palma da mão que atira a primeira pedra, irmão? Quem nunca foi para frente do espelho e deu uma ensaiada boa? Olha Deus revelando aí, irmão. O desafio de casar, meu Deus, foi um sofrimento para eu casar. Sofrimento ou desafio, irmão? Porque se for sofrimento, se tirar da tua vida, você fica melhor. O desafio de tirar a habilitação, essa vai para as mulheres também. Elas não gostam muito que eu fale. Irmã, desafio ou sofrimento, irmã? Espera aí que você vai entender. O desafio do primeiro filho, tem mulher que vai, irmão, nunca mais eu tenho filho na minha vida. Porque foi muito sofrimento. Sofrimento ou desafio? O desafio de liderar. Ai meu Deus, ser um líder sofre demais. Sofrimento ou desafio, meu irmão? Meu irmão, sendo assim, nós precisamos parar de chamar de sofrimento o que na verdade é apenas desafio. Escute bem. Por exemplo, tirar a carteira de habilitação não é sofrimento, é desafio. Por quê, irmão? A questão não são os desafios, mas o que nós faremos diante deles. Eu já estou dizendo para você que a gente precisa encarar o desafio, amém ou não amém? Então a pergunta é: como encarar os desafios da vida? Baseado na história de Davi. Anote aí, primeiro, uma atitude de fé. Diga comigo, uma atitude de fé. Meus irmãos, o povo de Israel está diante de um grande desafio, que é Golias. E a atitude deles não é uma atitude de fé. Eles estavam medindo o tamanho de Golias, o peso das armaduras dele. Aliás, pergunta que você quer saber: quantos quilos pesava a armadura de Golias? Como é que a Bíblia diz? Porque alguém no final pesou, meu irmão. E como é que alguém conseguiu pesar a armadura de Golias? É porque ele morreu. Alguém o venceu. Escute uma coisa. No outro momento da história do povo de Israel, eles estavam sendo desafiados a viverem numa terra estrangeira. Sabe o que é isso, irmão? Talvez eu esteja falando aqui para os meus irmãos alagoanos, que vieram para Boa Esperança. É uma terra que não é a terra onde eles nasceram, mas é um desafio. Eu não nasci aqui em Boa Esperança, foi um desafio para mim vir para cá.
Você está entendendo isso, irmão? Desafio ou sofrimento, meu irmão? Mas olha só o que a Bíblia diz em Jeremias 29:7. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Deus está falando com o povo. E orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Escute aqui, meu irmão. Quando você olha para Boa Esperança, não diga que Boa Esperança tem sofrimento para você. Boa Esperança tem apenas desafios para a tua vida. Então, se tem desafio, qual é a minha, a sua atitude? Levanta a tua mão e começa a orar pela cidade. Deus está dizendo, busquem a prosperidade da cidade e orem ao Senhor em favor dessa cidade, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade da cidade. Fala para o teu vizinho, você entendeu, chuchu? Talvez tenha sido para você, meu irmão, um desafio prosperar nessa cidade. Daí você começa dizendo assim, eu tenho que mudar de cidade. Por quê? Não, porque Boa Esperança para mim isso significa só sofrimento. Não. Aqui é desafio. A revelação está chegando, irmão, aguenta aí. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Provérbios 11:11. Pela bênção que os retos suscitam ou levantam, a cidade se exalta. Pela bênção que sai da tua boca, a cidade fica melhor. Você pode liberar uma bênção sobre Boa Esperança agora? Levanta a tua mão direita, uma bênção sobre a cidade. Campos produzindo os melhores frutos. A melhor safra de café jamais vista, eu declaro sobre Boa Esperança. Muitos empregos. Uma grande indústria que vai beneficiar a natureza, vindo para Boa Esperança e abrindo muitas portas. Você está aqui, irmão? Irmão, veja a atitude de Davi diante das palavras de zombaria de Golias. Golias chega para Davi e fala assim, ei, por acaso eu sou um bicho do mato, para você vir para mim com um pedaço de pau e pedra? Golias começa a zombar de Davi. Mas olha o que Davi diz, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Deixa eu te falar uma coisa, aconteceu exatamente do jeito que Davi profetizou. Isso aqui é uma palavra de fé, meu irmão. Davi tem uma atitude de fé diante do desafio. Ele entende que aquele desafio não era um desafio natural, era um desafio sobrenatural. Então ele invoca o Deus poderoso e diz, olha aqui, Golias, você está pensando que eu vou recuar diante de você? Escuta aqui, ó, lá vai uma palavra. Eu declaro, Davi está dizendo, eu declaro que hoje mesmo eu vou cortar. O Senhor primeiro vai entregar você nas minhas mãos, e eu vou te matar e vou cortar a sua cabeça. E não foi desse jeito que aconteceu? Não foi desse jeito? Quantas espadas Davi tinha nas mãos? Quantas? Nenhuma, irmão. Nenhuma espada, irmão. Mas ele disse que ia cortar a cabeça de Golias. Como isso? Porque Davi liberou uma palavra de fé. Davi teve uma atitude de fé. Enquanto o povo olhava no meio natural, Davi olhou no sobrenatural e falou, Deus vai me entregar você nas minhas mãos. Você está aqui, irmão? Como é que você está olhando para os seus desafios, irmão? Davi vê o desafio como algo aonde Deus deveria estar envolvido, algo espiritual. E para todo desafio espiritual, diga comigo, para todo desafio espiritual, é preciso aplicar fé. É preciso uma atitude de fé. Cuidar de gente, natural ou espiritual? Espiritual. Está aplicando fé? Liderar uma célula, natural ou espiritual? Está aplicando fé? Está tendo atitude de fé? Está olhando com fé? Está liberando palavra de fé? Problema dentro da tua casa, irmão, é natural ou espiritual, irmão? É espiritual, irmão. Tudo que diz respeito à minha vida, à sua vida é espiritual, porque nós somos seres espirituais. É isso que Davi entende, mas que o povo não entende.
Olha só, uma coisa interessante. A formação de um líder de sucesso é 20% talento, mas é 80% atitude. Não adianta a gente olhar para um líder que está dando certo e falar, nossa, Deus iluminou aquela pessoa, a pessoa iluminada, iluminada. Amém, é iluminada, 20%, irmão. É talento, mas 80% é atitude. Quer ter aquilo que a pessoa lá que está dando certo tem? Então faça aquilo que ela está fazendo. Você está entendendo isso, irmão? Quer ter a fé de Abraão? Pague o preço então para negar tudo e seguir a Deus. Diga para o teu vizinho, atitude, meu irmão. Escute uma coisa, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Ei, escute, Deus está a uma distância de oração de você. Uma distância de oração. Você olha para o desafio, invoca a Deus sobre o desafio e libere uma palavra de fé. Então levante a sua voz e ore a Ele. Ei, escute, escute, escute. O Deus que venceu todos os desafios mora dentro de você. Metade da igreja entendeu, mas a outra não. Talvez seja o microfone que não está muito bom, mas eu vou repetir. O Deus que venceu todos os desafios mora dentro de você. Diga à pessoa que está do seu lado, se Ele pôde, nós também podemos. Porque Ele mora em nós, Ele vive em nós. Aleluia. Meu irmão, então encha-se de coragem nessa noite e libere uma palavra de fé. Tenha uma atitude de fé diante dos seus desafios. Quero fazer um exercício com você. Pensa no seu desafio hoje, que você está vivendo na sua vida hoje. Qual é o desafio hoje da tua vida? Ih, pastor, são muitos. Tá bom, escolhe meia dúzia então, pelo menos. Ou então amarra em feixes de 10. Ou então separa organiza de forma assim, estrutural, né? Família, 10 desafios, bota lá nos pacotes. Pensou? Irmão, isso aqui é para valer. Em nome de Jesus, levanta a tua mão direita. E agora, libere uma palavra de fé em cima desse desafio. Libera uma palavra de fé. Pode levantar a voz, libera uma palavra de fé. Libera uma palavra de fé para esse desafio. Eu vou vencer, vai ser desse jeito. Eu vou derrubar isso aqui. Eu vou passar por isso. Eu vou atravessar. Eu vou chegar do outro lado. Vai ser assim. No final eu termino ainda melhor diante de Deus. Libera essa palavra, irmão, em nome de Jesus. Libera essa palavra, encara esse desafio. Aleluia. Como que a gente encara os desafios da vida? Primeiro, uma atitude de fé, amém? Segundo, perseverando sempre diante dos desafios. Diga isso comigo, perseverando sempre diante dos desafios. Olha, tem uma formiguinha carregando um monte de biscoito, não dá para você ver não, mas é uma formiguinha que está ali embaixo. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, não é porque você perdeu a primeira partida que o campeonato já acabou. Tem gente que toma uma lapada na primeira, ele desiste de todas. Não, fui lá pedir oportunidade, levei um não, agora não vou mais a lugar nenhum. Ei, irmão, para com isso. Fala para o teu vizinho, levante-se e tente outra vez. Aleluia. Meu irmão, pensa na mulher do fluxo de sangue. Deixa eu te falar uma coisa. Ela tinha uma doença. Tente voltar aqui comigo, irmão, vem comigo. A mulher do fluxo de sangue um belo dia acorda e se vê com a menstruação que nunca acaba, naquele dia. Ela pensa, talvez seja normal, não sei. No dia seguinte está do mesmo jeito, no terceiro dia do mesmo jeito, no quarto, no quinto, ela diz, alguma coisa está errada aqui. E ela começa a procurar ajuda. Imagina quantas vezes ela foi a um médico e o médico dizia assim, não tem jeito. Ou então tentava um artifício e não funcionava. Deixa eu te ajudar só para refrescar a tua memória. Foram 12 anos levando não de médicos. Quantos anos? 12 anos. Deixa eu te dar mais um dado. Além de 12 anos, todo o dinheiro dela, está escrito na Bíblia, que ela gastou todo o dinheiro dela com médicos, sem ter sucesso. E o que ela fez? Arrumou uma forca e foi se enforcar, amém? Não. Ela ouviu falar de Jesus de Nazaré. E ela saiu de casa,
disposta a enfrentar todos os desafios para tocar na orla da veste de Jesus, porque ela decidiu no coração dela: se eu tão somente tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. E foi exatamente o que ela fez. Você imagina, foi fácil chegar até Jesus, irmão? Tinha uma multidão cercando Jesus. Você acha que ela tocou na orla da veste por quê? Porque não dava para tocar no rosto de Jesus, irmão. O risco que ela corria era ser reconhecida na multidão, porque uma mulher de fluxo de sangue, ela não podia sair de casa, ela não podia tocar nas pessoas, porque era considerada imunda, e se ela tocasse, ela poderia ser até apedrejada em praça pública. E o que é que ela faz? Ela persevera. E o que acontece com ela? Ela vence o desafio da enfermidade, ela é curada para a glória de Deus, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Aleluia! Meu irmão, Pedro venceu o desafio de encarar os mesmos homens que prenderam, condenaram e mataram Jesus. Lá em Atos capítulo 4, o mesmo Pedro que negou Jesus diante de uma criada, agora ele é pressionado para negar Jesus diante do Sinédrio. E sabe o que ele faz? Ele não nega, ele encara o Sinédrio. Ele fala de Jesus e diz assim: esse Jesus que vocês crucificaram, esse Jesus que vocês mataram, Deus o fez Senhor e Cristo. Pedro venceu o desafio de assumir a sua amizade com Jesus diante de homens que tinham condenado Jesus. Você está aqui? Diga para o teu vizinho: não desista. Persevere. Escute uma palavra de Deus, receba isso. Provérbios capítulo 4 diz assim: olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Você está aqui, irmão? Deixa eu te falar uma coisa. O que está diante de você é um desafio? Olha para ele e diga para o desafio o seguinte: se não sair da frente, eu vou passar por cima, porque eu vou chegar do outro lado. O seu caminho é reto, você não deve desviar para a direita nem para a esquerda, você não deve tomar atalhos. Tem gente que está diante de um desafio que é tomar atalhos, e por isso se dá mal, por isso se arrebenta. Encare o desafio. Hoje, irmão, para mim, pastor Rodrigo, meu desafio é conquistar essa cidade para Jesus. Esse é o meu desafio hoje. E eu sei que não dá para pegar atalhos, irmão. Eu sei que primeiro tem que preparar vocês aqui dentro, motivar o teu coração, ensinar você qual é a vontade de Deus para a tua vida, ensinar você, capacitar você a trabalhar, porque sozinho eu não posso ganhar boa esperança, mas com o povo reunido a gente vai chegar lá, porque essa é a vontade de Deus, irmão. Só que no meio desse processo, irmão, tem muitos desafios, nós precisamos encarar, nós precisamos perseverar. É calúnia que está no meio do processo, mas não tenho tempo para ficar parando, para olhar para a direita e falar com alguém que está me caluniando, irmão. Meu olhar é para frente. Olha o texto aí, ó. Olhe sempre para frente. Fala comigo, fala com o teu vizinho aí, olha sempre para frente. Mantenha o seu olhar fixo naquilo que está diante de você. Sabe o que está diante de mim? As pessoas da cidade sendo salvas. Então eu não posso olhar para o lado, eu tenho que olhar para frente. E se tiver desafio, eu vou passar por cima. É assim que é, meu irmão. É assim que é. Aleluia. Meu irmão, escuta o que eu vou te falar. Olhe para mim. Quando você encara o desafio, você vai descobrir que em algum lugar do seu desafio tem um ponto fraco. Em algum lugar do seu desafio tem uma parte frágil que você pode atravessar e vencer aquele desafio exatamente naquele ponto. Davi olha para Golias, 2,90 metros. Davi viu um ponto fraco: o cabeção de Golias. Davi falou assim: é ruim de eu errar uma pedrada naquela cabeça. O homem com 2,90 metros, imagina o tamanho daquela cabeça, irmão. Você está aqui, amém ou não amém? Amém. Meu irmão, então encare seu desafio, não pisque, não desvie o olhar, porque você vai vencer. Tem uma parte frágil ali. Agora eu quero que você faça um exercício aqui, irmão. Olhe para o seu desafio agora. Agora faça de conta que ele está diante dos seus olhos. Talvez uma frase, talvez uma situação, talvez um vício, talvez uma palavra negativa que ainda está
sabe, ecoando, e você olha para isso como se estivesse diante dos seus olhos agora. Esquece quem está aí na sua frente, olha para o seu desafio agora. Encara o seu desafio, faz aquele olhar de encarada assim, ó. Encara o seu desafio, encara. Não desvia o olhar não. E olha para o seu desafio agora, eu quero que você pegue o teu dedo em nome de Jesus, faz assim que nem eu assim, tá bom? Aponta o seu desafio e diz assim: eu não vou recuar, eu não vou desistir, eu vou te enfrentar e eu vou vencer você. Aleluia! Uou! Aleluia! Aleluia! Eu não vou desistir. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Você tem que ter autoridade para olhar para o seu desafio e dizer assim: eu vou passar por cima de você, desafio. Eu vou passar por cima de você. Foi isso que Davi viu: eu vou passar por cima de você. E foi exatamente o que Davi fez. Ele pisou no corpo de Golias do chão, porque aquilo ali simbolizava pisar em cima do desafio. Qual é o seu desafio hoje, meu irmão? Você está aqui? Pega no braço do teu irmão com amor e carinho e diga: parte para cima, meu irmão! Aleluia! Oh meu Deus! É uma prova que você tem que fazer, irmão. Parte para cima. É plantar toda a sua roça de novo. Parte para cima. É casar? Parte para cima, meu irmão. É aprender a dirigir? Parta para cima. Como é que a gente encara os desafios? Anota aí, meu irmão. Segura aí que agora vem a revelação final do negócio. Entendendo que a vitória sobre os desafios vai me levar a um nível maior. Segura, irmão, segura. Quem não quer subir de nível, irmão? Todo mundo aqui dentro quer subir de nível. Eu quero subir de nível. Você quer subir de nível? Todo mundo quer subir de nível. E eu me lembro, irmãos, a primeira vez que me convidaram para pregar numa igreja. Primeira vez, irmão, encarar uma igreja de 200 e poucas pessoas pela primeira vez. Assumir o púlpito de uma igreja domingo à noite pela primeira vez, irmão. Eu tremia mais que vara verde, irmão. Dentro de mim eu queria dizer assim: não vou. Dentro de mim eu queria gritar: não vou. Já estou vendo, vou travar. Já estou vendo, vou empacar lá na frente. Já estou vendo, vou errar as palavras. Assim como eu me lembro a primeira vez que eu orei publicamente. Eu orei mais ou menos assim: Deus, eu quero te abençoar. Eu abençoei Deus na minha oração, irmão. Olha aí. Irmão, minha primeira pregação foi muito desafiadora. Era a primeira vez que eu ia escrever algo de mim mesmo, da direção de Deus, e pregar para as pessoas. Eu era apenas um garoto. Isso foi no ano de 2001, meu irmão. 16 anos atrás. Olhar para as pessoas que me viram chegar naquela igreja, que muita gente não me dava muito valor, não. Tinha gente que dizia que eu era fogo de palha. Sou mesmo, até hoje. Pego fogo na palha, na madeira, no ferro, onde tiver eu estou pegando fogo, irmão. Se encostar, pega fogo. Mas eu sabia de uma coisa, irmão, escute aqui. Por trás daquele desafio, sabe o que tinha? Estava um nível maior para mim. E eu tinha que superar a minha primeira pregação, porque se eu não superasse a minha primeira pregação, eu nunca iria superar a segunda, porque não existiria segunda. Você está aqui? Superar, irmãos, a minha primeira pregação, escuta aí, irmão, foi um passaporte para eu permanecer no púlpito. Aleluia. Ali estava meu passaporte. Irmão, você precisa entender que vencer os desafios é ter a certeza de que você vai para um nível maior. Escuta uma coisa: desafio não é uma coisa ruim. Um desafio pode ser um passaporte para os lugares altos da vida, mas escute uma coisa: evitá-los ou agir despreparadamente diante deles pode se transformar em algemas para nós.
Quando eu fujo do desafio, irmão, aquilo virou uma algema. Toda vez que eu olhar para aquele desafio, eu corro, porque agora estou preso, estou algemado, me sinto incapaz, sinto que não vou prestar para aquilo, que não dou certo. Imagina a sensação de quem começou a dirigir e foi reprovado na prova. E aí a pessoa vai para casa com aquele sentimento assim: eu não consigo, eu sou inferior às outras pessoas, eu não dou para isso. É porque você agiu de forma errada. Agora encare esse desafio, porque você vai passar. Você está aqui? Irmão, quando José esteve diante da mulher de Potifar, ele agiu. Diga comigo: José agiu. Eu aprendi uma coisa e eu até gostei, eu quero repetir para você nessa noite, irmão. Quem reage é cachorro. Ah, fulano reagiu, porque reação, irmão, fala de instinto, fala de alguém que não pensa, alguém que é dominado por instintos como um animal. Fala para o teu vizinho: nós agimos, não reagimos. Nós agimos. José esteve numa prisão, escuta uma coisa, José esteve numa prisão, mas ele nunca foi algemado, sabe por quê? Porque o coração dele era nobre. Escute isso, o coração dele era nobre, e foi nobre diante do desafio de trair a confiança do seu Deus e do seu líder. Mesmo na prisão, José era livre, não era algemado, sabe por quê? Porque na hora do desafio, ele encarou da maneira correta, ele não traiu o seu Deus, ele não traiu o seu líder. Escuta aqui, irmão. Quando José superou esse desafio, que foi exatamente não se envolver com a mulher casada, a mulher do seu patrão, ele ganhou um passaporte direto para o palácio. Deixa eu te fazer entender essa história, irmão. Porque a gente não consegue ver as entrelinhas, querido Rômulo, mas tem algo dentro das linhas lá. Sabe o que é? Irmão, você acha que Faraó iria colocar uma pessoa que não fosse de confiança para ser o governador de todo o Egito? O que é isso, pastor, que você está falando? O que eu estou falando é que eu não tenho nenhuma dúvida que veio à tona a verdade. E que José foi visto como alguém de confiança. Como que isso aconteceu, pastor? Bom, nos meus botões, eu calculo que a mulher de Potifar não parou só em José. Que José não foi a última tentativa da mulher de Potifar. E que ela tentou de novo e ela foi desmascarada, meu irmão. Isso é tão verdade para mim, que José pede a um dos homens que estavam presos, era o padeiro e o copeiro, e ele pede ao copeiro para interceder pela causa dele. O que José está dizendo? O caso dele não tinha sido julgado ainda, ele era inocente. E ninguém mais se lembrava, ele ficou na prisão, isso acontecia naquela época. Mas a verdade já tinha vindo à tona. Porque José venceu o desafio, irmão. E o desafio foi um passaporte para ele. Faraó só ia colocar no trono alguém cuja lealdade já tenha sido provada anteriormente. Porque Faraó ia colocar alguém lá que não ia botar a mão em nada do reino. E José era esse homem, porque ele não botou a mão na mulher de outro homem. Você está aqui? Escute uma coisa. Davi, irmãos, antes de vencer o desafio de Golias, ele venceu o desafio do leão. O leão veio pegar uma ovelha, Davi partiu para cima e venceu o leão. Subiu de nível. Da agora vem o quê? O urso. Porque o texto diz essa sequência: o leão e o urso. Agora vem o urso. Davi encara o urso, parte para cima, defende a ovelha, vence o urso, aleluia. Subiu de nível. Qual é o próximo? Golias. E Davi pensou: o mesmo Deus que me fez vencer o desafio do leão, que me fez vencer o desafio do urso, é o mesmo Deus que vai dar vitória do desafio de Golias. Aleluia! Aleluia! Olhe para a sua vida agora, irmão. Que desafios você já venceu ontem? Foi o mesmo Deus que estava lá. É o mesmo Deus que está com você hoje para vencer esse desafio de hoje na sua vida. Escute isso, meu irmão. Escute isso, receba isso, irmão. Está enfrentando desafio na sua célula, irmão? Lembra quando você orou o que aconteceu? Ora de novo. Busca de novo. É o mesmo Deus que está com você. Quando Davi venceu Golias, anote aí, isso fez de Davi
o rei de Israel. Aleluia! O desafio de Golias foi o passaporte para o trono. Os desafios estão diante de você hoje. São passaportes para te levarem para lugares mais altos. Quando você venceu o desafio de aprender a ler, isso hoje te permite estar numa faculdade, talvez até mesmo formado, talvez mesmo até trabalhando na profissão da faculdade que você estudou, mas isso começou quando você venceu o desafio de ler. Você está aqui, amém ou não amém? Olhe para os seus desafios agora e os veja como escadas que vão te fazer subir mais alto para chegar a andares superiores. Aleluia! Aleluia! Diga comigo, quanto maior o desafio, maior a recompensa. Diga de novo, quanto maior o desafio, maior a recompensa. Ah, pastor, meu desafio é grande demais, então a recompensa também é grande demais. Quando eu olho para algumas mulheres aqui que já sofreram tanto em ter os seus maridos não crentes, não convertidos, mas quando eles se converteram, se transformaram nas grandes tochas de Deus nessa igreja. Aleluia! Raramente o marido dessas mulheres que sofreram tanto se tornou uma pessoa apática na igreja. Raramente. Quase 100% dos casos é gente que está pegando fogo na presença de Deus. É gente que paga o preço por Jesus. É gente que ama a gente. É gente que semeia no reino de Deus. Essa é aquela hora que a gente aplaude o Senhor e diz: glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Escuta aqui, irmão. Desafio de Golias. Desafio de Golias. Alto nível. Grande desafio. Agora veja só o que diz a Bíblia em 1 Samuel 17, 25. Eles diziam, os soldados: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. Escuta aí, irmão. O rei lhe dará muitas riquezas. Diga comigo, muitas riquezas. O rei lhe dará sua filha em casamento. Diga, a mão da filha dele em casamento. O rei dará a família do seu pai, daquele que vencer, nunca mais vai ter de pagar nenhum imposto. Diga, isenção de impostos. Diga comigo, quanto maior o desafio, maior a recompensa. Quanto maior o desafio, maior a recompensa. Quanto maior o desafio, maior a recompensa. Diga bem forte, quanto maior o desafio, maior a recompensa. Segura. Um grande desafio estava diante de um grande homem. O maior desafio de todos: passar pela morte de uma forma cruel. Isaías diz que ele foi tão desfigurado que ele ficou quase irreconhecível, que não havia beleza nenhuma para ser contemplada nele, tamanho sofrimento que ele passou de agressão. A cruz de Jesus, a cruz para Jesus, foi o seu maior desafio. Quanto maior o desafio, maior a recompensa. Mas Isaías também diz: tu verás o fruto do teu penoso trabalho e te alegrarás. Aleluia! O fruto da cruz está aqui nessa noite. Sou eu e você, meu irmão. Aleluia! Quanto maior o desafio, maior a recompensa. Qual é o seu desafio? Qual tem sido o seu desafio? Está sendo um desafio para você liderar? Para mim também. Deixa eu te contar aqui uns bastidores. O ano é 2006. O dia é segunda-feira. Exatamente o dia 4 de dezembro. Alguém bate a minha porta. É um irmão dessa igreja. Eu, um jovem garoto de 29 anos de idade, o mais lindo da minha família, o querido do papai e da mamãe. E alguém diz: pastor, qual é o teu projeto para a nossa igreja e para as nossas congregações? Naquela hora eu falei: meu Deus, que projeto, Senhor?
Senhor, eu não sei nem por onde começar. Eu nunca pastoreei uma igreja de 50 e tantos anos, Senhor. E agora, Senhor, o que eu respondo para esse irmão? De repente o Espírito de Deus me encheu. E tremendo de medo, eu olhei para ele e disse: meu irmão, primeiro eu preciso conhecer a igreja e conhecer o povo, para depois desenvolver um projeto. Aquele dia eu estava diante de um grande desafio, irmão. Mas eu tinha que vencer aquele desafio. Quantos estão entendendo essa palavra? Quais são os desafios que estão diante de você e da sua família hoje? Quais os desafios que você está enfrentando na sua célula, na sua região, líder, no seu ministério, querido irmão? Quais desafios você está enfrentando no seu trabalho, querido? Quais desafios que você tem enfrentado na sua vida? Eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. E isso é um ato de ficar de pé diante dos desafios da sua vida. E eu queria que você se levantasse e aplicasse as 3 verdades dessa noite. Primeiro, uma palavra de fé, de atitude de fé para o seu desafio nessa noite, em nome de Jesus. Segundo, encare o seu desafio nessa noite e diga: eu vou passar por você, eu vou chegar do outro lado, eu vou vencer, eu não vou desistir. Aleluia. Terceiro, entenda que vencer esse desafio vai te levar para um nível maior.